Tá bem, acho que eu vou fazer uma breve apresentação, então, da professora Ana Angélica Alban. Alban, desculpa. Ela é licenciada em Desenho Plástico pela FAP, tem mestrado em Psicologia da Educação e doutor em Psicologia Social pela USP. Eu acho que é isso. Agora eu vou projetar a apresentação, então, para a gente dar início à nossa conversa. Deixa eu falar agora com você. Bom, obrigado, Fábio. A gente combinou de ser uma conversa, que eu acho que é o mais interessante, né? Inicialmente, você me propôs um tema que era análise de obra de arte, doença e condições sanitárias na pandemia, acho que era isso? Né? Isso, essa foi a nossa proposta inicial. E aí eu falei, bom, isso não dá para eu falar, a minha área não é essa, não entendo de doença, e analisar uma obra não exatamente ajuda a saúde mental, né? Mas eu gosto da ideia de contemplação, mais até do que a apreciação de obra de arte, né? Porque a contemplação se coloca como você se deixar impressionar pelo que você está vendo e se deixar levar para outro lugar, né? E a contemplação, eu estava pensando, vocês me fizeram tirar do baú um monte de coisas, assim, coisas que textos e livros que eu usava na pós-graduação, porque você falou da minha formação, mas você não falou que eu sou professora da Unicamp, sou livre-docente, estou aposentada agora, mas eu sempre trabalhei na intersecção entre arte e psicologia. E um livro que eu sempre usava nos cursos de pós-graduação era O Sorriso Etrusco. Não sei se vocês conhecem, não sei se o Crispim conhece. Crispim? O Sorriso Etrusco é de um autor catalão, José Luís Sampedro. E eu me encantei com o livro, assim, até escrevi um artigo que eu chamei O Sorriso Etrusco e a Monitora que foi no Antigamente. Saiu na Folha Educação, porque esse livro começa com um guarda de um museu romano de Vila Giulia, e ele vê um velho, um calabrês, um camponês, sentado diante de um sarcófago. Põe a imagem do sarcófago, sabe? Que acho que vai ser legal a gente. Então, ele vê o velho sentado e ele vai para um lado, vai para o outro, volta, o velho está lá. Aí ele pensa, acho que ele andou muito, pagou o ingresso para entrar, está descansando. Mas deixou, né? E voltava e o velho continuava lá. E é muito bonito, porque nesse diálogo contemplativo desse camponês com essa obra, o livro começa. E aí a gente fica sabendo que ele está em Roma, ele é calabrês, ele está em Roma para encontrar o filho, que mora em Milão, porque ele está com câncer. E ele vai se tratar na casa do filho. E o filho vem, pai, desculpe, eu deixei você esperando, tal. E ele não liga, ele está lá, contemplando, né? E eles vão para o carro, e o filho falando, e ele fala, esses etruscos, né? Eles gozavam até na tumba, né? Olha o sorriso deles. E aí começa a história do que essa obra faz com esse homem que está doente, depois ele morre, né? Não preciso contar que o assassino é o mordomo, porque vocês vão
espero que vocês leiam. E eu fui visitar esse museu quando eu fui para Roma, porque eu queria ver essa obra, né? Então, a contemplação te faz ir para um outro lugar, que não é onde você está, e sempre te devolve diferente, né? Então, é bonito ver como, durante todo o livro, ele vai refletindo sobre... Porque aí o filho explica, não, pai, é porque os etruscos, eles comiam, eles estão comendo, eles comiam recostados, como os romanos, naqueles divãs, né? Mas ele não se impressiona com isso, ele se impressiona com o sorriso. Quer dizer, eles estão no túmulo, eles estão no sarcófago, mas eles estão sorrindo, né? E ele fala, eles estão desfrutando aquilo, né? Então, eu propus para o Fábio, quando eu falei da contemplação, porque eu acho que a obra de arte, a contemplação, não é uma fuga da realidade, não é um escape, é a possibilidade de você ter uma experiência que te ajuda a entender você mesmo e entender mais o mundo. Sempre que você olha, quer dizer, não é que você olha, que uma obra te pega, né, é porque tem alguma pergunta sua que essa obra está respondendo, né? E tem uma frase do Hilke, que me acompanha, que ele diz assim: eu, que já em criança desconfiara tanto da música, não porque me arrebatasse para fora de mim mais do que qualquer outra coisa, mas porque eu notara que não me depositava novamente no mesmo lugar em que me apanhara, mas muito mais no fundo, em algum lugar bem dentro do inacabado. Então, essa possibilidade que a obra de arte tem de te levar para um outro lugar e te devolver diferente, bem dentro do inacabado, ao longo dos anos, na pós-graduação, porque eu dava uma disciplina que eu criei, né, que era arte, psicologia e conhecimento. Na Unicamp a gente tem essa possibilidade, que na minha livre-docência foi questionada por uma professora da USP. A gente tem uns nomes, o Crispim deve saber, uns nomes bem abertos que você navega na disciplina com muita liberdade, né? E, desde a primeira vez, eu sempre dava esse romance para os alunos lerem. Então, ao longo dos anos, eu fui equilibrando cada vez mais um texto teórico e um texto literário, ou um filme, ou uma visita a museu. E isso também nos seminários internacionais que eu fiz lá na Unicamp, de educação estética, era sempre uma palestra densa, teórica, e depois uma atividade artística. Não era um intervalo cultural. Tinha o mesmo peso de uma apresentação acadêmica. Por quê? Essa possibilidade de você ter uma coisa bem racional e depois uma experiência estética que te pega completamente, sem você racionalizar, ajuda o entendimento do que realmente é arte, né? Que era o meu campo e a minha... Quer dizer, sem a experiência da contemplação, da experiência estética, você não entende realmente. Então, no último curso que eu dei, que eu acho que para mim foi em 2015, eu dei na pós-graduação, que eu levei isso às últimas consequências, assim, né?
Então, primeiro o texto, eu dei o texto teórico e dei um conto da Marguerite Yourcenar, Como Wang Fo foi salvo. Que é lindo esse texto, assim, depois vocês procurem. E um aluno ficou completamente perdido, ele falou, mas o que, que você quer de mim? O que, que você quer? Ele ficou muito perturbado. Eu quero que você leia, se desfrute, né? Que ele achou que tinha uma resposta, né? E o mais interessante é que no final, o texto final dele, ele usou todos os textos literários, poéticos, para colocar o que ele tinha desenvolvido de conhecimento em relação à disciplina, né? Ele criou um conto, na verdade, né? Ele foi usando os personagens, porque a gente não aprende aqui só, né? A gente tem muitas camadas. E o Jung dizia que quando uma obra de arte te pega, é porque alguma coisa inconsciente foi constelada ali, né? Então você tem uma... Eu acho que a palavra que vem para mim é assim, uma possibilidade de transformação, né? Que isso em educação ou em psicoterapia é o que a gente espera, né? Que a gente se transforme. E eu falei para o Crispim, eu fiquei muito entusiasmada quando eu vi vocês, porque vocês são jovens, né? E são da medicina e estão interessados em arte, então isso é um estímulo para a gente pensar também, né? Então vocês me ajudaram a ir de volta em um monte de textos que eu escrevi e livros e coisas que fizeram parte do meu caminho. E a minha livre-docência foi publicada, era um memorial, mas memórias, como eu não sou Emília, né? Então, dá memórias da... Ninguém vai saber, memórias da Nana, não. E aí eu resolvi dar o título de Conversas com Jovens Professores de Arte. E é isso que eu estou propondo para vocês, né? Conversas com jovens futuros médicos, né? E vamos lá. Não, esse é o próximo livro, não? Quem sabe, né? A gente pode fazer junto, né, Crispim? Que você está na medicina, porque eu dizia assim, todo ano eu estou um ano mais velha, mas os meus alunos têm sempre 18, 19 anos. E meu filho dizia, que bom, porque assim você sempre está se renovando. Porque aí as perguntas são outras, aí você tem que achar outras respostas. Então, estou aberta para as perguntas. Primeiro fica a dica do livro pra gente, né, de Sorriso Etrusco. Eu gostei pelo que você contou, achei a história interessante. Deu vontade de ler. E eu acho que, quando eu lembrei desse livro, porque, na verdade, eu sempre indicava e eu acabei emprestando, não voltou, e eu baixei no e-book e eu só achei em espanhol, que foi ótimo, porque foi escrito em espanhol, então eu vou reler agora em espanhol. E aí eu pensei, nossa, eles são médicos, é um velho que tá com câncer. E a interlocução com a obra, o que faz para ele, é muito legal. E ontem, graças a vocês, eu descobri que tem um filme de 2018, O Sorriso Etrusco, é baseado no livro, mas é adaptado para São Francisco, e é um velho escocês que vai ficar com o filho em São Francisco. Eu só vi o trailer no YouTube, não achei nenhum stream, mas eu já fiquei animada, e foi graças a vocês. Nessa conversa a gente vai descobrindo coisas, né? Eu achei essa parte que você falou, né, da contemplação como uma forma de olhar para si mesmo
né, e descobrir coisas, se transformar muito interessante. E nesse sentido, talvez já gerando uma possível pergunta. Atualmente, né, quando a gente para pensar no como a gente está estruturado como sociedade, é difícil esses momentos de contemplação, se você for parar para pensar. Né? A gente está numa lógica, mesmo na faculdade, de produzir, de ter coisa para entregar, de ter objetivo, de, como você falou, né, ter resposta. E aí você, por exemplo, já pegando o exemplo daquele aluno que você falou, você deu algo para ele realmente contemplar e ele falou, tá, o que, que eu faço? O que, que eu tenho que responder? Qual é o meu objetivo? Então, a minha, não sei se uma pergunta, ou talvez abrir um pouco para expandir, para a gente entrar um pouco nesse tema, como é que a gente pode fazer, né, para introduzir mais esses momentos de contemplação durante a nossa, não a faculdade, mas durante a nossa vida mesmo? Assim. Olha, isso é uma coisa muito importante que você está colocando, Fábio, porque eu, eu acho que eu sou de natureza contemplativa, por isso que começou a fazer muito sentido para mim. Mas eu lembro que quando eu comecei a pensar sobre isso, né, eu vinha essa questão que você colocou, né, é como se eu não estivesse fazendo nada, né? E o Thomas More, que é um pós-junguiano, um psicólogo, ele diz que a gente perdeu a capacidade de contemplação enquanto cultura. Exatamente porque a gente acha que quando a gente está contemplando, a gente não está fazendo nada, não está produzindo nada. Né? E aí ele ainda faz uma observação, assim, quando eu digo contemplação, não estou falando de couch potato, não é uma batata no sofá assistindo televisão sem reflexão, né? sem contemplação. Isso é um escape, né? Ele diz, não, contemplar é outra coisa, né? Aí ele vai para o Marcílio Vitino, que é o filósofo renascentista, e ele diz que a alma, para se desenvolver, precisa de férias. Mas não férias, eu comentei até isso com vocês naquela conversa. Não é férias de sair uma vez por ano para viajar. Não, é férias todo dia. E aí vem com essa observação do Hilke, que a música tirava ele do lugar e quando trazia de volta, ele era outra pessoa, né? E era dentro do inacabado. E esse espaço do inacabado, que você é devolvido, né? Que era o que eu tentava fazer com os alunos na pós-graduação, é o que, como é inacabado, te faz desenvolver esse espaço. Né? E ele diz, a obra de arte faz isso, porque ela te captura e te leva para outro lugar. Né? Agora, é interessante a gente pensar isso nesse momento de pandemia. Né? Porque o que a pandemia fez? Te deixou com um tempo absurdo, nos primeiros meses, principalmente, a gente não sabia, né, o que fazer, e as pessoas não sabiam que conviver com elas mesmas. Então, por isso que eu coloquei a questão da saúde mental. Né? E eu tive, assim, eu acho que um privilégio, até por essa questão do acesso que hoje a gente tem, né, de filmes, eu descobri um filme que chama Caminha Comigo, o Crispim foi caminhar, que é sobre um monge vietnamita chamado Thich Nhat Hanh, e ele fala da meditação andando, né? E depois ele fala de outras formas de meditação, mas muito zen, muito simples. E começou a fazer muito sentido para mim, eu acho que pela minha natureza mesmo, e isso faz toda a diferença, né, em termos de saúde mental. Agora, quando
como eu introduzia sempre também visitas a museu, e um aluno que vinha da história, ele me falou, o que mais chamou a atenção dele no museu foi o silêncio. Então, a contemplação te leva para um estado de silêncio, né? E esse estado de silêncio é transformador. Eu falei isso numa conferência em Serralves, no Porto, no Museu de Arte Contemporânea, lá, e uma das pessoas que me convidou, a Teresa Essa, falou, você está falando uma coisa que não se fala normalmente em arte e educação, que é contemplação, né? A gente fala de apreciação, de análise, mas contemplação exige uma outra postura diante da obra. E aí ela fez uma coisa muito interessante. No ano seguinte, porque durante 10 anos eu dei aula em Santander, na Espanha, num master de educação e criatividade, e ela combinou um encontro em Santiago de Compostela, que ela chamou Com Tempo no Lugar, contemplar. Então, ela convidou um grupo e a gente sentou nas escadarias, em frente à catedral, e durante meia hora a gente só para contemplar. E ela propôs, porque ela era presidente de uma associação de professores de arte, depois ela ficou da Associação Internacional de Educação através da Arte, e ela propôs que cada um escolhesse um lugar na sua cidade e se propusesse a ficar meia hora em silêncio. E depois a gente registrou isso, né? Isso é muito mais poderoso do que a gente imagina que é. E eu acho que se tem alguma coisa para a gente aprender na pandemia, que nunca o mundo viveu uma coisa dessa, né? Que assim, ou se salva todo mundo, ou ninguém se salva, que é uma oportunidade para uma mudança de atitude, né? E assim, como é que a gente vai dar conta disso? Essa é a pergunta agora. Ô, Nana, isso que você está falando é fantástico, né? Porque eu estava me lembrando de um texto que você deve conhecer. O Otávio Paz escreveu nos anos 70, talvez. Chama-se O Uso e a Contemplação. Ai, não conheço, eu vou procurar. Se você não achar, eu tenho isso em paper, que saiu na coleção História da Arte do Museu do Prado. Ai, que bom, eu É um quero. artigo maravilhoso, porque ele começa a discutir como é que a contemplação é o contrário daquilo do utilitário e do uso. Ou seja, claro que ele começa a contemporizar ou colocar em duas observações aquilo que é artesanato e aquilo que exige uma contemplação maior. Claro que ele faz uma diferença entre arte e artesanato, entre uso e contemplação de alguma coisa. E isso que você falou, que agora no final, que você disse, olha, a gente salva todos ou nós não salvamos ninguém. E, por outro lado, quando o consumo, por conta da pandemia, deixa de não ser utilitário, o que é que sobra? Né? Será que nós somos capazes de contemplar num período tão destrutivo? E que a gente hoje, pasme, estou falando isso para alunos de medicina, mas a gente comemora quando morrem 276 pessoas por dia. Você diz assim, não, é melhor do que morrer 1.500, 2.000. Sim, mas 276 pessoas é É muito. muito. Na Europa, eles ficam abismados quando na Inglaterra morre 30 por dia. Então, veja você, quer dizer, o quadro que a gente vive, né,
da completa, talvez, mudança de paradigma. De uma sociedade em que não mais é utilitária e que o uso deixa de ser o lugar central, o consumo deixa de ser o lugar central, para ter uma outra perspectiva de olhar, uma outra perspectiva de convivência social, né? Isso que eu acho que se aponta é o balizador desses tempos que a gente, por exemplo, eu estou lendo um livro, não sei se você conhece, do Mia Couto, um livro belíssimo que se chama Venenos de Deus e Remédios do Diabo. Ah, que legal! E que ele fala um pouco de um cara que está doente e descobre uma mulher chamada de Olinda, uma pessoa que tem 60 anos, e fala assim, ela é a minha única razão de viver. Porque tudo que eu tinha foi-se embora, eu perdi tudo. E começa a dizer, tudo aquilo que se acumula vai-se embora. E o que é que resta? Qual é o sentido de viver? Acho que é isso um pouco que eu acho que você está colocando, né? Eu estava... você falou dessa coleção do Museu do Prado, e eu me lembrei de durante o tempo que eu fui do museu lá de arte da Unicamp, a gente fazia umas conversas, né? Eu gosto de conversa. E eu chamei um ex-aluno que é um artista hoje incrível, ele está em Coimbra agora, é o Marcelo Mosqueta. E ele deu um depoimento que eu acho assim, sensacional para a gente refletir sobre arte, né? Ele disse que ele era de uma cidade pequena e a única coisa que ele sabia de arte era o verbete da Barça. E que ele viu um Picasso na Barça, né? Mas ele sabia que ele queria ser artista. E ele entrou na Unicamp, e a primeira vez que ele entrou no MASP, que ele achou uma coisa assim sensacional, né? E, bom, quando ele foi meu aluno, primeira vez que ele levou trabalhos dele na aula, eu falei, bom, esse é, né? E ele, bom, foi indo, e ele, nesse dia no museu, ele contou que ele tinha mandado um trabalho para o Museu de Arte Moderna da Bahia, para um salão, e ganhou um prêmio. E quando ele voltou, era um prêmio aquisição, ele voltou, o Gilberto Chateaubriand, que estava na comissão seletiva, ligou para ele e disse, Marcelo, você está no seu ateliê? Eu estou aqui com um amigo, que ele é um crítico, tá? Eu queria que ele fosse ver o seu trabalho. Aí ele diz assim, eu vivi um momento de filme, porque eles entraram no meu ateliê, eles compraram tudo que eu tinha. E com esse dinheiro, eu pude, pela primeira vez, ir para a Europa e fui ao Prado. E no Prado, diante de uma obra, que agora não vou lembrar o nome, ele começou a chorar copiosamente. Aí ele diz, isso eu nunca vou me esquecer. E aí eu entendi que ser artista não era uma questão de ter sucesso, de vender, de ter nome. Ser artista era capaz de provocar em alguém o que aquela obra estava provocando em mim. E nesse momento eu descobri que ser artista é um chamado. Então, eu lembro assim, quando eu entrei na Unicamp, eu ia muito com Massa Crítica, que é o ônibus que sai de São Paulo e vai para Campinas levando os professores, a Massa Crítica. E quando eu me perguntava, você dá aula de quê? E eu dizia arte, todo mundo falava, ai, que legal, né? Ai, deve ser gostoso. E quando eu dava aula no ensino fundamental, também os professores, você quer dar as aulas gostosinhas?
Só que, se a gente entender o que o Marcelo Mosqueta está dizendo, a arte tem um poder de transformação que ainda não é, assim, acho que as pessoas não entenderam. Né? Então, quem cria sabe que não é exatamente gostosinho. Tem um momento de muito comprometimento seu. O Crispim sabe bem o que é isso, né? Diante de um papel em branco, diante de um pedaço de argila, diante de... É um compromisso que você se envolve com a alma, né? Depois é gostoso, né? Na hora que vem, é muito bom. E contemplando é a mesma coisa. Muitas vezes, eu tive um aluno que foi um privilégio total para mim, não sei se o Crispim conhece ele, de Barão Geraldo, que é o seu Sebastião, que é um jardineiro. Um dia ele bateu na minha porta e disse, eu estou procurando a professora Ana. Eu falei, sou eu. Estou dando aula. Ele falou, tudo bem. E aí ele falou assim, eu espero aqui quando a senhora terminar. E sentou. Eu entrei na classe, os alunos falavam, Nana, é o seu Sebastião jardineiro. Eu falei, eu não moro em Campinas, não tenho jardim. O que um jardineiro quer falar comigo, né? Aí, quando eu saí, ele falou, eu sou jardineiro e sou poeta. E eu dou aula de plantas e poesia. E eu fui pegar uma apostila que eu tinha deixado para os alunos sobre plantas no Xerox e me deram um texto seu por engano. E tinha tudo que eu queria saber. E eu fiquei olhando, né? Ele falou assim, e o que eu posso fazer pelo senhor? Ele falou assim, é que eu quero saber mais. Eu falei, olha, eu dou aula nesse horário e nesse horário, o senhor pode vir. Então, durante 3 semestres, ele seguiu minhas aulas. E aí, teve um dia que eu acho que foi incrível, que ele disse assim, ele ia, né? Ele ia no Museu de Arte Contemporânea de Campinas, ele ia no Sesc, ele ia... Ele falou assim, mas é que eu fiquei muito angustiado diante de uma obra. E aí, um aluno falou, não, seu Sebastião, mas é assim mesmo, tem algumas obras que angustiam. Ele falou, eu sei. Acontece isso comigo com algumas fotos do Sebastião Salgado. Mas essa que eu estou falando, eu fiquei angustiado porque eu não conseguia entender. Você vê, ele foi enganchado pela obra. E aí ele falou, mas aí quando eu comecei a seguir a monitora, e aí eu consegui entender, a angústia passou. Quer dizer, um homem muito simples, tinha 4º ano primário, ele conseguiu dizer o que como essa contemplação que te pega e te transforma, te leva para outro lugar. E amplia, né? Te amplia por dentro. Então, a obra de arte, ela pode te capturar e te levar para um estado de encantamento, mas também pode levar para os infernos. Né? E isso também é transformador. Você me fez lembrar de Hieronymus Bosch. O Jardim das Delícias. Exatamente. Olha, vou pegar aqui. Esse livro, ele é maravilhoso, e é assim, porque ele vai... eu comprei antes de ver
o Jardim das Delícias. E como ele mostra o jardim, depois ele mostra um detalhe, depois ele... É fantástico. Quando chega no inferno, ele te coloca dentro do inferno. Né? E quando eu cheguei diante do Jardim das Delícias, aí eu consegui ver mais, porque o livro tinha me ajudado a ver antes, entendeu? É lindo esse livro, assim, se você puder ter acesso. E eu lembrei também, vocês estão me fazendo lembrar de um monte de coisa. Em 2010, eu criei um encontro, um seminário internacional de educação estética, que a gente chamou de Entre Lugares do Corpo e da Alma. E aí, o Roberto Gambini, que é um terapeuta junguiano, apresentou um texto que eu acho que seria muito legal para vocês da medicina. Nós publicamos, esse livro tem na Faculdade de Educação para vender, não está em livraria, que ele chamou Quando a Alma Dói. A psicologia tem o que aprender com Drummond, Chopin, entre outros. E ele apresentou a primeira vez isso num congresso de psiquiatria. Né? E, assim, como é que a arte pode atuar na dor da alma? Né? Além do remédio, além da terapia, existe uma transformação que é através da arte. Eu acho muito interessante esse ponto que você traz, Ana, porque com um pouco que a gente foi relacionando, né, a arte com a medicina, com a proposta tanto da Liga quanto das atividades que a gente tinha na faculdade, a gente percebeu que é por meio da arte que a gente consegue acessar camadas que a gente não... eu, pelo menos até agora, com pouco tempo de graduação, eu não via a possibilidade de acessar só com a parte que a graduação, o básico da graduação traz para a gente. Então, é um mundo muito amplo, assim, que cada vez que a gente tem uma conversa, a gente aprende muito, e que a gente não tem nem uma perspectiva de como isso vai colaborar para estar conversando com um paciente, para estar conversando com uma pessoa, para estar interagindo com alguém do serviço e estar conseguindo ampliar de uma maneira que eu não sei nem explicar. É uma coisa assim que eu não tenho a real dimensão de como que isso impacta na saúde da outra pessoa. Porque eu comecei a perceber que conversas que a gente tem, que às vezes você fala, nossa, isso aqui só tá me tocando. E aí, depois você consegue reestruturar aquilo de tal forma numa outra conversa, num outro contato que você tem com outras pessoas, que ajuda de uma maneira, assim, que eu acredito que eu nunca vou ter dimensão. Porque a gente acessa as nossas camadas, a gente já acessa, e eu, pelo menos, às vezes eu percebo que eu nem tinha noção que eu teria todas essas camadas. E eu olho assim, eu falo, eu acho que eu tô conseguindo acessar determinadas camadas que o sistema, só com o básico ali, ele não daria acesso, né? E a medicina só biológica, ela não conseguiria acessar do paciente. Então, e assim, eu acredito que daria para adentrar muito mais, né, no paciente, mas que às vezes a gente mesmo, por ainda não ter também todo esse... Eu acho que domínio não é a melhor palavra, mas por também não saber de tudo, por saber que tem muito mais ali por trás, quando a gente começa a ter essas conversas e começa a desenvolver, a gente começa a perceber o quanto que isso vai ajudar ali,
de outras maneiras, né? O acesso, eu acho que talvez eu esteja me complicando na minha fala, mas eu não sei explicar, é um acesso que o básico não dá. A medicina, tem muita coisa na medicina, é muita coisa, eu acho que também não é básico, mas para mim vai muito além. Quando a gente conversa sobre esses aspectos da arte, é um acesso que você não consegue nem furar a esfera do outro, mas você consegue começar a dar um atritinho ali para tentar desenvolver alguma coisa. Eu acho que a Crispim levantou a mão. Eu só queria dar um depoimento rapidinho sobre o que você está falando, Beatriz. Eu dou uma disciplina, eu já falei isso para a Beatriz aqui, ela falou, eu não gosto dessa disciplina. Como a gente usa a metodologia ativa, não sei se a Nana sabe como é que funciona a metodologia ativa e tal, eu dou uma disciplina que se chama situação-problema, que a gente chama de SP, para o 2º ano, que é uma série de casos clínicos, alguém que chega numa unidade de saúde da família, uma unidade básica de saúde, e, sei lá, está com dores estomacais, está com enjoo de estômago, tem 5 filhos, é diabético e não tem amigos e só frequenta a igreja, e você vai procurar o que é que essa pessoa tem e fazer um diagnóstico dela. Essa é a disciplina. E, claro, num momento aparece neoplasia, num outro momento aparece diabetes, num outro momento aparece doença coronariana, num outro momento aparece hepatite, num outro momento aparece, enfim, uma série de questões. E eu um dia parei com os alunos, e eu sempre começo as aulas com algum texto de literatura, algum texto de poesia, né? Para iniciar nossa discussão. Um dia eu parei e falei, vocês não acham o máximo? Eles olharam para mim, eu acho o máximo o quê? Eu acho o máximo com esse monte de ameaças. Como é que eu estou vivo? Aí um aluno olhou e disse assim, isso é muito filosófico. Eu falei, pois é, a filosofia não cabe na medicina? Quem falou? Quem falou que a medicina outrora não era filosófica? Quem falou que a medicina não era artística? Quer dizer, a arte, ciência e religião na antiga Grécia andavam de mãos dadas. Quem separou isso foi o mundo ocidental, né? Então, acho que você tem toda a razão, Beatriz. Eu só queria falar um pouco como é que essas coisas são imprescindíveis também nas ciências médicas, né? Como é que esse olhar que a Nana levanta da contemplação, da filosofia, porque está implícito também na contemplação, são da maior importância. É isso que eu queria dizer. Hoje, eu não sei se chegou aí, né? Mas uma coisa que está se falando muito é da mindfulness, né? Existe todo um movimento tem um grupo dentro da Faculdade de Medicina Paulista, né? Coordenado, acho que é por um psiquiatra, a minha terapeuta corporal faz parte desse grupo, eu tenho acompanhado de longe, mas que nós traduziríamos por atenção plena, né? Que vem de um conceito budista, de você estar atento plenamente ao momento presente, né? E essa atenção plena é exatamente o contrário do que o Fábio estava falando no começo, do produtivismo, né? Quer dizer, você estar atento plenamente, né? E isso é uma possibilidade que a contemplação te proporciona, né? Então, a Beatriz fala, eu nem sei tudo, a gente nunca sabe tudo, né? Mas a gente também sabe que a gente só leva o outro até onde a gente foi. Então, quanto mais longe você vai, mais longe você vai no outro, né? Eu tive muitos professores na vida, mas eu tive um mestre, que foi o professor Sandor,
que era um médico húngaro que, vindo para o Brasil, ele veio para o Brasil como refugiado, né? E aqui... Muito tempo no SEDES, não é, Nana? eu fiz o curso de cinesiologia com ele, né? E ele dizia, a sua ação no mundo só vai tão longe quanto foi dentro de você. E toda vez que ele falava, eu pensava no Gandhi, né? Quer dizer, ele teve uma ação no mundo tão grande quanto foi dentro dele, né? E agora, conhecendo mais a história desse Thich Nhat Hanh, esse monge vietnamita, eu fiquei muito envolvida, estou ainda, né? Estou lendo e tentando praticar, porque ele, a minha juventude, a minha adolescência, foi marcada pela Guerra do Vietnã, fortemente marcada, né? E conhecendo a história dele, quer dizer, ele é um monge, agora ele está com 94 anos, eu acho. Ele teve um AVC e agora ele conseguiu voltar para o Vietnã, ele quer acabar os dias dele lá. Mas ele começou a fazer a propor um budismo engajado, que os monges não ficassem só dentro dos monastérios, mas que eles se envolvessem ativamente pela paz do Vietnã. Então, ele começou a fazer uma série de ações, inclusive de ir até os Estados Unidos e se engajar em favor da paz. Isso rendeu para ele um exílio, ele não pôde mais voltar para o Vietnã, né? E ele ficou 40 anos sem poder voltar, e aí ele criou, durante esses 40 anos, ele criou monastérios, e o principal era na França, o Plum Village, né? E, assim, conhecendo a história dele, quer dizer, e ele foi tendo um alcance, a ação dele, mas um alcance que era que era proporcional ao que ele tinha ido dentro dele, entendeu? Tem um livro que eu li recentemente, que chama With Eyes of Compassion, que é de um americano chamado Jim Forrest, que foi designado para acompanhar o Thich Nhat Hanh em algumas palestras dele, né? Então, ele conta nesse livro o que ele aprendeu. Ele é cristão, atualmente é cristão ortodoxo, mas o que ele aprendeu com o budismo e com o mindfulness do Thich Nhat Hanh. E ele disse que um dia ele estava numa conferência e uma pessoa da plateia falou para o Thich Nhat Hanh: se você está falando tanto do Vietnã, por que você está aqui e você não está lá? Aí ele disse que ele ficou em silêncio, né? E falou, porque as raízes da guerra estão aqui. Então é aqui que eu tenho que estar. Mas isso custou muito, né, para ele, e ele saiu, e o Jim perguntou, mas por que você não... Você ficou bravo, por que você não respondeu? Ele falou, porque eu não estava respondendo só por mim. Eu estava respondendo por todos os camponeses que estão sofrendo a guerra do Vietnã. Então, você tem que ter um trabalho com o paciente, com o aluno, com o que está diante de você, proporcional ao que você tem com você. Quer dizer, tudo que a liga, né? Eu achei, até a gente conversou isso outro dia, né? Que chama Lama, os mestres
budistas são chamados de lama, mas a lama também é o que faz o lótus, né? E o Thich Nhat Hanh tem um livro sem lama não há lótus. Então, você tem que ter esse trabalho com você. Então, tudo, Beatriz, que você lê, tudo que você contemplar, tudo que você aprender, vai estar presente naquele minuto que você está na frente do paciente. Porque o que transforma é o que você é, não é necessariamente o teu título. Quando o Fábio perguntou, que você quer, como você quer ser apresentada? Se você quiser, do meu currículo que você achar que é importante. Né? É diante do outro, com o que você é, que acontece a transformação. Né? O Nana, você acabou de dar um slogan para a lama, né? Sem lama não há lótus. Tá aí, Beatriz, Fábio, Poliana. Bom. O nosso símbolo já é inspirado na Lotus, né? Por causa dessa relação. Mas acho que o slogan tá ótimo. O símbolo é o quê? O símbolo é a Lotus, e aí da Lotus surgiu um ser, né? Que a intenção era, a hora que a gente olhasse ali com todas as cores também, remeter a todos os núcleos. Então, a gente fez essa tentativa de junção, né? Dessas ideias. Eu acho que, com o que foi falado, assim, é muito interessante levar um pouco para o aspecto médico, né, de olhar para o paciente e você não entender, mas fazer por ele tudo que você faz, tudo que você fez por você, né, com esse aspecto de contemplação e tal. Mas, hoje em dia, o que ainda predomina, né, e talvez seja esse esforço que a gente tem aqui fazendo esse encontro, hoje em dia o que predomina seria uma lógica justamente do que a gente falou, de resultados. Hoje é muito fácil fazer um diagnóstico. Fala que a pessoa tem isso, fala que a pessoa tem aquilo, mas realmente entender, talvez, pelo processo, né, da doença da pessoa, você nunca vai estar doente como pessoa. Entender que esse processo é dela, talvez, e se colocar diante disso, dessa perspectiva, entender que é realmente uma pessoa que você está lidando, não é a doença. Isso é talvez esse aspecto, né, de contemplar, ajude, auxilie nesse entendimento. O que é algo que falta e que é muito cobrado hoje em dia. Hoje as pessoas dão muito um valor, não um valor, mas elas prezam por isso, porque justamente a gente tem um aspecto técnico na medicina muito forte. Então, entender que as artes auxiliam esse processo, entender que não só as artes plásticas, mas todo tipo de arte, entender que essa carga cultural que a gente traz com a gente, ela não vem do ócio, né? Não é uma coisa que a gente está fazendo por fazer, é uma coisa que essa carga cultural ela tem, pode sim se ajudar a te auxiliar na medicina, não só na medicina como na vida. Entender que todo esse aspecto de artes, ele é muito amplo e que vai mais do que justamente algo que você vai, por exemplo, visitar um museu só para ficar olhando a escultura, não é isso. Você vai ali para contemplar e entender muitas questões que talvez um livro de medicina, um livro de qualquer coisa não conseguiria te responder. E trazer isso para o paciente, acho que talvez seja um benefício tanto para a gente, óbvio, mas também para o paciente, pensando no aspecto da medicina. A doutora Anise dizia, né, que você conhece mais de loucura lendo Dostoiévski do que os manuais de psicologia.
né? Agora, você falou uma coisa importante, quer dizer, na hora que você está diante do paciente, você está diante de uma pessoa, não de uma doença, né? E essa pessoa tem uma história e essa doença faz parte da história da pessoa, né? A gente tem lá na Unicamp um colega que é desse grupo de arte e medicina, lá de teatro e medicina, e a intersecção entre a Faculdade de Medicina e de Educação, que ela tem um personagem, a Dona Clotilde, que é uma faxineira. Seria interessante vocês convidarem um dia para ela fazer a Dona Clotilde vir aqui, né, o clown. E ela sempre fala, tem um que ela faz na Faculdade de Medicina, que eu já vi algumas vezes, que ela era convidada aqui na Pinheiros por uma professora para fazer essa performance na pós-graduação, que ela chega e fala, ela está varrendo, né? Ela é uma faxineira, ela não entende nada, ela fala, a hérnia do quarto 5 e a apendicite do quarto 6 não são pessoas, né? São doenças. Quer dizer, a gente... essa doença tem uma história, né? Essa pessoa tem uma história, é muito mais complexo, né? Mas eu acho que é uma grande esperança existir estudantes de medicina pensando isso, né? Fábio, põe o próximo slide é a capa do livro, só para a gente ver. Esse é uma capa, era do livro que eu tinha. Hoje deve ter capas mais novas, né? Vamos para o outro. Isso aqui é uma coisa que eu tenho pensado muito, né? Quando você pensa em arte, que a arte pode nos ajudar a refletir com emoção. Então, a gente não está separado, sobre nossas práticas, ajudar-nos a rever posições, observarmos-nos melhor e observarmos mais atentamente os nossos pacientes. Porque a arte é o espelho onde nos vemos refletidos e, ao mesmo tempo, amplifica e reflete o mundo para que o observemos melhor. Eu acho que é isso que o sorriso etrusco faz com a gente, faz com o velho, né? Ajuda ele a refletir sobre a vida, sobre a morte, e é lindo isso, quando uma obra é capaz de capturar a gente nesse nível, né? Vamos passar para outra? Essa é uma obra que me capturou de um tanto, assim, que ela é muito pequenininha, ela é mais ou menos assim, ela é do Max Ernst, que foi um surrealista, né? E essa obra não tem nada a ver com as outras que eu conhecia dele, mas eu amo essa obra, e chama Les Cages sont toujours imaginaires. As gaiolas são sempre imaginárias. Então, se vocês olharem com atenção, tem essas barras, né? O pássaro está lá dentro, mas na frente do pássaro não tem barra. Passa outro, que eu fiz um pouquinho mais ampliado. Olha, na frente do pássaro não tem grades, são riscos só na pintura. Ele pensa que está preso, mas ele não está. Então, essa obra está no museu em Zurique, e eu costumo andar no museu mais ou menos como um flaner, assim, do Proust, que vai... E quando uma coisa... Eu não me coloco o compromisso de ver tudo, né? Mas quando uma obra me captura, aí eu paro, né? E essa obra aconteceu isso comigo. Demorou muito tempo
para eu conseguir uma imagem boa dela. Depois eu voltei, uns anos depois, porque eu tenho essa coisa, eu volto nas mesmas obras, é como se eu voltasse para ver um amigo, né? Então, assim, eu volto para ver aquele meu amigo, ver como é que ele, se ele ainda fala comigo. Tem obras que não falam com você, e tem obras que falam. E essa obra eu acho fantástica para nós, hoje, na pandemia, né? Quer dizer, as gaiolas são só imaginárias, são sempre imaginárias. A gente tem muito mais liberdade do que a gente acha que a gente tem. Isso eu vejo nos currículos, eu vejo com os professores, e vocês devem ver com os médicos também, com os colegas. Existe muito mais liberdade do que a gente acha que tem. A gente tem que ver que as grades são ilusórias, que a gente cria grades também. Né? E se a pandemia tem algum mérito, porque é muito terrível o que a gente está vivendo, é que quem foi capaz de parar, porque teve gente que não foi, e enlouqueceu, né? E assim, os consultórios estão cheios, né? De pessoas que não conseguem. Pais que nunca ficaram em casa com os filhos, não sabem o que fazer, né? Então, eu acho que se a gente perceber que além dessa grade chamada pandemia, existe frestas que são internas, né? E que abrem, é como se abrissem frestas dentro de você para você se olhar. Essa semana eu tenho pensado muito uma coisa, e eu acho que queria compartilhar com vocês, porque vocês vão estar na clínica daqui a uns anos e vão poder avaliar a extensão disso que eu estou refletindo. Eu gosto muito de dar aula, realmente eu gosto, adoro dar aula. Né? Palestra, já dei palestra para 3.000 pessoas no México, num estádio, sem falar espanhol, tudo bem. Mas fazer uma palestra, por isso que logo que o Fábio falou, eu falei, não, aula não, eu faço uma conversa. Porque essa coisa que você fica na tela e não tem ninguém, você não está olhando para ninguém, e só tem o chat do lado, assim, das perguntas que as pessoas estão fazendo. Quer dizer, eu dar uma palestra para mim mesmo, né? Porque eu estou me olhando e estou falando e estou olhando. Por quê? Eu sou movida pelo olhar do outro. Então, se eu falo, eu vou sentindo até o som da sala se diminui, aquele que você sente no ar, você sabe se você vai mais, se você vai menos. Né? Quando você dá uma aula, você olha o outro, mas você não sabe como você está. Né? Hoje, mesmo aqui, eu estou olhando para vocês, mas eu estou me vendo. Isso é o que é a realidade da comunicação online. Então, você está dando aula, você vê a pessoa ajeitando o cabelo, você mesmo está se vendo. Essa autorreferência num nível absurdo, o que vai acontecer? Não sei, é uma pergunta, eu estou pensando isso. Né? Como vai ser psiquicamente isso? Porque uma coisa que as redes sociais estão fazendo é ampliar o narcisismo ao extremo, né? Agora, esta autorreferência que você fala para você e você não tem o outro,
Eu não sei, é uma coisa que essa semana está muito na minha cabeça, entendeu? Psiquicamente, qual vai ser o efeito disso? Tanto que também já estão estudando o bullying virtual, né? Quer dizer, muitos adolescentes que fecham a câmera porque não querem ser vistos, não querem que vejam a casa, não querem... Dos dois lados, né? Hoje eu vi uma notícia de uma indígena que está viralizando no TikTok, né? É esse site, né? Não sei como chama isso, dos adolescentes. Uma indígena está viralizando no TikTok, né? Atingiu todos os rincões do planeta, né? Não sei. Como será que vai ser isso daqui a um tempo? Olhar para o outro, porque vocês, o trabalho de vocês é olhar para o outro, né? Não é só olhar para os exames, os números dos exames, os porcentagens, é olhar para o outro, né? Com essa tua fala me trouxe a lembrança de uma conversa que eu tive com um colega logo no começo dessas aulas remotas, né? E essa questão da gente ficar se olhando, porque antes a gente estava ali naquele ambiente em que todo mundo estava, mas você se olhar, você vê quais eram as suas caretas, você não tinha isso, né? E foi uma coisa que eu tento o tempo inteiro estar com a câmera ligada em todos os encontros que eu faço remoto, porque eu acho importante isso. Eu gosto de estar vendo a reação das pessoas, como você disse. Eu me sinto bem com isso. E eu acho que a pessoa ali, a gente sabe que não é. Se a gente olhar para trás da tela, a gente tem uma parede, a gente tem a nossa casa, a gente não tem a pessoa mesmo, né? E a gente olhar assim, não ter a pessoa, eu acho muito ruim, como tu falou. Mas uma coisa que me incomodava, e esse meu colega trouxe também, foi eu estava muito cansada de me ver. Tinha dia que eu acho que eu ficava mais chateada de ver a minha imagem durante aquela aula do que participar da aula em si. E ele falou também, ele falou assim, nossa, eu tô sentindo que eu tô exausto, e quando eu abro a câmera para participar da aula, eu vejo que eu tô exausto, eu vejo o meu rosto de exausto, e isso me deixa mais chateada ainda, né? Então, esse ponto que você trouxe, eu também acho importante, assim, ter de todas essas questões, né? E inclusive da questão de você estar expondo uma parte que a gente não era acostumado a expor, a nossa casa, porque bem ou mal eu acho que é entrar numa intimidade que as pessoas não tinham tanto acesso antes também. Então eu acho muito louco como isso tá acontecendo, porque do nada isso se tornou, não vou dizer natural, né, mas mais comum. Então a pessoa sabe teu quarto, ou tua sala, ou tua cozinha, o tempo inteiro você tá ali se olhando, vendo como que você tá. Então, são questões assim que eu acho que todo nesse sentido, né? Você se contemplava, você parava para se olhar, você parava para olhar com quem você morava, você realmente morava com as pessoas que você morava, entende? Eu acho que todo mundo parou para se questionar: será que eu realmente moro com essa pessoa ou eu só tô no mesmo espaço que ela? Eu tô só dividindo o mesmo espaço que ela, eu não tô tendo uma vida com essa pessoa, eu não estou compartilhando as minhas angústias e as minhas felicidades com aquela pessoa, eu só estou compartilhando um espaço comum. Eu acho que o Crispim tinha levantado. É interessante isso que você levanta, Nana. Eu estava lembrando de um livro do Byung-Chul Han, que se chama Sociedade do Cansaço. O Byung-Chul Han é um filósofo coreano, muito jovem, estudou na Alemanha e tal. E eu estava pensando, Beatriz, nisso que você falou.
como é que as atividades humanas e as personas, que o Jung gosta tanto de dizer, se confundem. Porque agora eu tenho que ser, na minha casa, professor, aluno, pai, marido, aquele que cuida do quintal, aquele que cuida do cachorro, aquele que, como a Nana bem pontuou fantasticamente, aquele que também cuida dos filhos, mais proximamente, e dentre 10 ou 15 outras atividades que eu tenho que fazer. Aquele que ajuda na cozinha, aquele que ajuda a lavar louças. E isso eu tenho a impressão que é de um cansaço brutal. Sem contar, como acréscimo, as notícias que não são nada boas, no âmbito da saúde mental, no âmbito sanitário, no âmbito político não vamos nem falar. Isso tudo é de um desgaste brutal. Não é à toa que hoje as pessoas consideram a possibilidade do pós-pandêmico, o como será o pós-pandêmico, embora a gente não tenha notícias do final da pandemia. Eu estava ouvindo o Saldiva, que é professor da USP, falar, ele tá dizendo, e ele dizia, olha, essa pandemia vai nos acompanhar por mais 4, 5 anos, nós vamos ter dose de reforço todos esses anos. Você imagina a força para ter que aguentar tudo isso, cortar tudo isso, sem considerar isso que a Nana também está colocando, que é assim, você não tem o rosto do outro, a proximidade do outro. Você tem um online, né? Afora todas essas atividades atribuídas concomitantemente a um só tempo. Mas, Crispim, você falou das múltiplas tarefas dentro de uma casa com muitas pessoas. Mas a gente também teve, acho que agora menos com a vacina, pessoas que ficaram completamente isoladas. Né? Isoladas, e que a única possibilidade, quer dizer, a gente pode hoje, né, até no WhatsApp, falar com vídeo, mas até muitas pessoas ficaram completamente sem nenhum contato. Né? Agora, se a gente fosse monge, né, e fizesse um retiro, mas fazer isso compulsoriamente, sem o treinamento, né, da meditação, e com o medo, né, o outro passou a ser uma ameaça. Né? Então, eu acho que, não sei, vendo os meus netos, eu vejo assim, o meu neto que tem 10 anos, eles se adaptaram totalmente, jogam, e né, agora voltaram à atividade presencial, mas o tempo de isolamento eles desenvolviam, porque eles nasceram com essa linguagem, né? Então eles sabem como manter a vida social só virtual. Mas na hora que se encontraram, não sabiam mais. Né? Tiveram que reaprender o contato. Mas eu noto que, por exemplo, eu fiquei, nos primeiros 6 meses, eu gastei um tanque de combustível em 6 meses. Então eu não saí de jeito nenhum. Né? Tudo por delivery e tal. A primeira vez que eu fui no supermercado, eu parecia que eu estava assim, nem sei aonde, entende? No Jardim das Delícias, vamos dizer assim, porque eu empurrava o carrinho como se eu tivesse, entendeu? Porque não e o medo do outro, e ver as pessoas de máscara, me deixava triste. Hoje eu fico feliz se eu vejo as pessoas de máscara, porque significa que estão se cuidando, né?
Então, são muitas transformações psíquicas. E eu acho que, nesse tempo, a arte nunca foi tão necessária. Porque a literatura, o cinema, se a gente não podia sair para ir a um museu, para ir a um concerto, ouvir música, né? Eu sempre digo assim, atualmente receber uma boa indicação de filme, de livro, é um presente, né? Porque é a possibilidade exatamente de você ir para outros lugares, né? Eu acho que a pandemia proporcionou para a gente esse espaço, querendo não, foi obrigatoriamente a gente teve um espaço ali de ter que ficar em casa, e isso mudou muitas dinâmicas de tudo que a gente conhecia antes. Né? Tem coisas, por exemplo, que hoje eu acho que não vão sair mais dessa lógica de ser online, né? Que antes era presencial, por exemplo, alguma reunião onde antes você se deslocava 1 hora para ir e 1 hora para voltar. Hoje você pode fazer ela em 1 hora online. Eu acho que as pessoas entenderam que isso é viável e é tranquilo, mas tem coisas também onde a presença fez muita falta e está fazendo muita falta, né? E as pessoas estão sentindo um pouco disso, né? Esse espaço, principalmente no começo ali da pandemia, a gente foi, uh, como você falou, as pessoas se sentiram perdidas, talvez por essa nossa lógica que a gente vem colocando, que é a lógica de ser útil, de fazer algo, e quando você não tem nada para fazer, como justamente você falou, quando não é que não ter nada, mas quando você tem um tempo que onde você pode utilizar para algo contemplativo, as pessoas se perderam ou olharam para si mesmo e não gostaram do que viram. E isso gerou muitas repercussões na saúde mental das pessoas. Eu acho que isso... Vocês devem estar percebendo, porque tem consequências no físico também, né? Sim. A mente nunca ela é dissociada do corpo. Não tem essa separação, não existe essa separação, né? A gente... eu sempre lembro que ele fala assim, não, a gente faz isso para motivo de estudo. Que estudo que separa, que vai ajudar você a compreender melhor separado, se é junto? Pois é. Acho que é um pouco do que a gente trabalhou aqui, então, né? Da saúde mental, como a pandemia afetou e como essa contemplação ela pode vir, né, para, como você falou, nos levar ao céu ou ao inferno, né? Mas não, também, onde tem céu tem inferno, né? O Jung fala para os ramos tocarem o céu, as raízes têm que tocar o inferno. Né? Se você não tiver raízes profundas, você não tem altura também. Você não atinge alturas, né? Não é uma música que fala amarre seu arado nas estrelas, tão longe da terra, tão longe do céu? Também. Amarre o teu arado a uma estrela, aí tu serás o lavrador louco dos astros, o camponês solto dos céus, e quanto mais longe da terra, mais longe de Deus. Exato. Olha, eu não sei se vocês sentiram isso, mas quando eu comecei a ver o Caetano fazendo shows na Europa, me deu um sentimento de liberdade pensar que ele, que é uma pessoa que tem mais de 70 anos, estava viajando, estava se apresentando, estava cantando, é como assim, a gente está começando a respirar de novo. Né?
Eu acho que com a vacina a gente começou nesse movimento, né, de tentar voltar para o normal, mas assim como um aspecto de contemplação, o normal agora não é o normal de antes. A gente não é mais o mesmo que a gente foi depois desse tempo. E a gente entender esse processo acho que também é importante. Você sabe, Nana, você falou uma coisa interessante, porque você falou no Gilberto Passos Gil Moreira, o Gilberto Gil. Né? Ele escreveu uma música nos anos 70 que pouca gente conhece, chama-se Lunic 9. Quando o homem vai à lua, e ele começa dizendo a música, como é que eu vou fazer para a lua encantar os namorados novamente? Porque agora ela foi conquistada. O que é que falta? Né? E ele fala, poetas seresteiros, namorados correi, é chegada a hora de escrever e cantar, talvez, as derradeiras noites de luar. É lindo isso. E é uma coisa interessante, porque eu acho que se levanta na coisa da contemplação, assim, nós precisamos recontemplar as coisas. Acho que a música é um pouco isso nos anos 70. Nós precisamos reconfigurar e ressonhar novamente. O reencantamento, né? Eu, um dia, numa aula, eu sempre pedi imagens para os alunos, né? E uma aluna trouxe uma imagem do coração, como o coração é mesmo, né? O órgão, e a imagem do desenho de coração que ela fazia de criança. E que tristeza quando ela soube que o coração não era como ela imaginava, tão bonitinho, né? Assim, quer dizer, como é que a gente reencanta o coração, né? Sabendo que ele é um órgão que não é tão bonitinho como o desenho. E eu acho que a pandemia veio... acho que a gente estava muito confiante, né? Na invencibilidade, na potência, e acho que veio trazer para a gente uma lembrança de fragilidade, de finitude. E pela primeira vez foi uma coisa que não aconteceu em um lugar, né? A Segunda Guerra foi enorme, mas aconteceu lá na Europa, né? Atingiu o mundo inteiro, mas não estava no mundo inteiro. E essa consciência de que nós somos um organismo só e que se salvam só se salvarem todos. Agora, hoje tem um artigo do Fernando Reimac, no estado de São Paulo, muito interessante. Ele sempre está comentando sobre a pandemia e fizeram uma pesquisa, acho que não está terminada, nos Estados Unidos, do que motivava, acho que é importante para vocês que são médicos. Eu posso mandar depois para o Fábio, no e-mail, como o que tinha mais eficiência para que as pessoas comparecessem à vacinação. Porque é incrível, eles têm vacina e tem gente ainda que não quer ser vacinado, né? Então, eles dividiram em vários grupos. E um grupo recebeu um convite para ser vacinado. E eles vão fazendo várias variações. O convite mais um vídeo explicando os efeitos da vacina. Um convite dizendo, a sua vacina está esperando por você. Você está convidado a vir vacinar. Aí o outro dizia assim, a sua vacina está convidada, se você clicar não sei o quê, você já agenda e punha um vídeo explicando. Né? E o que eles chegaram é que o vídeo foi o que menos, com as explicações científicas, foi o menos eficiente. Que o mais eficiente era dizer que tinha a sua vacina para você, estava te esperando. Então, isso eu acho que ainda vai ter muita coisa, porque não acabou a pesquisa, mas a gente ser tocado no que a gente é tem mais eficiência do que todos os argumentos científicos. Os benefícios da vacina, o número, não teve
Ele falou, ele se surpreendeu, porque ele achava que isso ia ser o mais eficiente. Mas ter um convite feito diretamente para você, que tem uma vacina que é sua e que está esperando você, foi o mais que teve mais sucesso. A questão da vacinação é bem, bem complexa. Acho que em relação, a gente tem um vírus com alto teor de pandêmico e perigoso, ao mesmo tempo que a gente tem um ataque, não sem razão, ao lugar do médico, ao poder do médico tem de tomar decisões. Acho que isso daria uma discussão inteira, mais 1 hora, só para a gente ficar debatendo sobre isso. Acho que talvez a gente já possa ir encaminhando para o encerramento, mas essa lógica de tocar a pessoa, entender que é uma pessoa que a gente está falando e como que isso é importante, acho que talvez seja uma mensagem principal para a gente deixar aqui nessa reunião. Eu vou só encerrar a gravação e a gente continua o papo depois, só para